Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando das Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série A Essência de Cristo. E hoje o assunto que nós vamos falar hoje é o seguinte: o que significa fazer parte do corpo de Cristo? Será que você sabe o que significa fazer parte do corpo de Cristo? Então vamos estar meditando um pouco, né, a respeito desse assunto, tá bem, irmãos? Então peço que os irmãos se preparem desde já, né, para nós iniciarmos aqui o estudo da palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então vamos começar lendo, irmãos, 1 Coríntios 12, versículo 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, né? Então a igreja fiel é o corpo de Cristo. O corpo humano, né? A gente sabe que o corpo humano ele tem um cérebro, ele tem uma cabeça que governa este corpo. E o cérebro, ele orienta todo o corpo. Cristo, da mesma forma, ele comanda a igreja fiel, né? E a gente sabe que a palavra Cristo, né, significa ungido, né? E Jesus veio aqui neste mundo como homem, né, com a unção do Espírito Santo, e esse Espírito, né, está hoje com a igreja, né? Então, se o Espírito, irmãos, está com a igreja, não deveríamos fazer aquilo que achamos, e sim o que é da vontade de Cristo, pois Ele é quem governa a nossa vida. Então, a cabeça, né, a cabeça, ela domina o resto do corpo e decide o que vai fazer. Cada pessoa salva é um membro do corpo de Cristo, unida a Jesus e ao resto do corpo da igreja, né? Então, assim como cada parte do corpo tem uma função importante, né? Cada cristão ele tem uma parte na obra da igreja. Vamos falar um pouquinho do pão da ceia, né? O pão da ceia do Senhor, ele faz referência ao corpo de Cristo, né? Nós sabemos que na última Páscoa, quando o Senhor Jesus ele instituiu a ceia como uma ordenança ao seu povo, né? Ele tomou um pão, o abençoou e o partiu, né? Então ele deu o pão aos seus discípulos dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo, né? E isso, evidentemente, irmãos, não significa que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo, como diz a doutrina da transubstanciação, né? O que Jesus estava querendo dizer era que o seu corpo, ou seja, a sua obra sacrificial, ela seria simbolizada e representada pelo pão partido, né? Então, os crentes, eles não se alimentam do corpo de Cristo em seu sentido físico, né? Mas eles se alimentam dele espiritualmente. Quando nós falamos do corpo de Cristo, indica que a igreja existe em Cristo e pertence a ele. Nós temos uma igreja unida com Cristo, onde Cristo é o cabeça, né? Lá em Romanos 12, versículo 5, diz assim: Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, o modo mais simples de nós crentes expressarmos que fazemos parte de um só corpo é participando de um só pão, né? No momento do partir do pão. Lá em 1 Coríntios 10, 17 diz assim: Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, irmãos, ao participarmos daquele pão na ceia do Senhor, estamos confessando o fato de sermos membros desse um só corpo. Então, nós temos que ter o discernimento correto do corpo de Cristo. A gente sabe que todo o contexto de 1 Coríntios 11 vai falar sobre a ceia, sobre a questão do corpo, sobre a questão do sangue do Senhor Jesus, sobre a questão do discernimento, né? Discernimento que nós devemos ter desses elementos, né? Nós devemos participar do pão e do vinho de forma adequada para que não sejamos condenados com o mundo, né? Lá em 1 Coríntios 11, 32 diz assim, ó: Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, né? Então, se participamos da ceia sem o discernimento apropriado do corpo de Cristo, nós participaremos das condenações às quais o mundo está sujeito por causa do pecado de Adão, né? Então, nós temos que corrigir o nosso discernimento dos elementos da ceia
para nós não sermos condenados juntamente com o mundo, que não conhece as provisões do sangue, né, e do corpo do Cordeiro de Deus, né? Então, se nós avaliarmos o nosso discernimento da ceia do Senhor, nós não seremos julgados ou condenados, né, juntamente com o mundo. O mundo ele está debaixo da condenação, herdada pelo pecado de Adão. Mas em Cristo nós somos considerados justos e livres dessa condenação, né? Lá em 1 Coríntios 11, 28 e 29 diz assim, ó: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, cada um deve examinar, deve avaliar, né, o seu nível de discernimento e saber a razão pela qual o Senhor tem nos dado, né, o seu sangue e tem nos dado o seu corpo. Romanos 12, versículo 4 diz assim, ó: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, versículo 5, né, Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, irmãos, essas duas passagens elas nos mostram, né, algumas verdades espirituais, né? O corpo ele tem muitos membros, portanto, a Igreja de Cristo ela é formada por diversos crentes. Os membros do corpo eles trabalham de forma unida para manter o equilíbrio do corpo, né? Lá em 1 Coríntios 12, Paulo ele nos mostra que qualquer parte externa do corpo humano exerce uma função básica, né? E Jesus também falou isso em Mateus 5:29, né, que diz assim, ó: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então Jesus ele traz uma informação aqui mais geral, né? E Paulo nos dá o detalhamento, né? Então assim a Bíblia ela usa a figura do corpo humano e seus membros para nos trazer lições espirituais. A Igreja de Cristo ela é a única, mas ela é composta por diversos membros, isto é, os crentes em particular. E todo crente verdadeiramente convertido, ele torna-se um membro do corpo de Cristo. Então vamos falar um pouquinho da questão de Cristo sendo o cabeça, né? Nós sabemos que Cristo é a cabeça, né? E a nossa responsabilidade como membros do corpo é receber e cumprir os comandos que partem dele para nossas vidas, né? Nenhum membro do corpo ele é autossuficiente, ou seja, nenhum crente sobrevive desligado de Cristo. E o principal objetivo do corpo é o quê? É expressar a vida de Cristo, né? O contato de Cristo com o mundo ele se dá por meio do corpo. O corpo ele precisa se relacionar com o mundo exterior para mostrar ao mundo a glória, né? A glória de Deus. Esse é um dos principais papéis da igreja, né? Lá em 1 Coríntios 6:17 diz assim, ó: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, irmãos, estamos falando aqui de uma união, né, entre o remido e o seu redentor, né? Cada membro do corpo deve ter consciência do seguinte, né? Cristo e eu somos um, né? Então estamos falando aqui da união de cada membro do corpo com aquele que é a cabeça. Aquele que nasceu de novo, ele deve ser um com Cristo, né? Não foi só o apóstolo Paulo que deu a ênfase a essa questão, mas o próprio Jesus, durante seu ministério, ele enfatizou isso, quando ele disse, lá em João 17:21, ele diz assim, ó: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então, irmãos, como se tornar, então, membro do corpo de Cristo, né? A conversão, né, ela é o ponto de partida, né, para nos tornarmos o corpo espiritual de Cristo. Lembrando, né, que a conversão ela é evidenciada quando há arrependimento sincero, né, da parte do pecador. E a partir do momento em que cremos em Cristo e confessarmos publicamente a nossa fé em Jesus, nós vamos receber como penhor o Espírito Santo, né? E esse penhor, ou essa garantia, ela nos é concedida
porque neste momento nós somos batizados no Espírito Santo, né? Como diz aqui, ó, 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim, ó, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, né? Então o versículo está dizendo aqui que todos fomos batizados em um só corpo, formando o quê? Um corpo com Cristo. Ou seja, nós somos imergidos dentro do corpo dele, né? E o versículo continua dizendo, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, o Espírito Santo agora está dentro de nós, né? Então, anteriormente, mano, nós comparamos a igreja com o corpo de Cristo, mas a igreja também ela é comparada ao edifício, né? Que vai sendo construído dia após dia. Lá em Efésios 2, versículo 21, diz assim, ó, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, todo o edifício ele deve crescer de acordo com a sua estrutura, né? E Cristo é a base da construção da igreja. O crente, como membro do corpo de Cristo, ele promoverá a estrutura do corpo. Isso num processo gradativo, né, e progressivo. Cristo, nós sabemos, ele é o alicerce. Isso significa o quê? Que para você fazer parte da igreja, você precisa estar em Cristo, né? Não adianta nada você ser membro de uma igreja no papel, né, se você não está em Cristo. É como se fosse um tijolo que está depositado nos arredores da casa, no terreno da casa, mas não faz parte da casa, né? Então a igreja, como edifício espiritual, ela precisa aqui ter a Bíblia como sua única regra de fé e conduta, né? Então a Bíblia deve reger a conduta daqueles que fazem parte do povo de Deus da igreja. 1 Coríntios 12, 25 diz assim, né? 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, irmãos, a estrutura do corpo ela envolve uma questão chamada união do corpo de Cristo, né? Então, a verdade é que muitas pessoas elas não se compadecem da dor e da tristeza do próximo, né? E não é diferente quando o assunto é alegria, por exemplo, né? Nem todos se alegram com as nossas conquistas. São poucos aqueles que são capazes de comemorar a felicidade dos outros. A preocupação com o bem-estar do próximo é um princípio cristão, né? Que se baseia no amor de Jesus. Infelizmente, né, a falta desse amor tem atingido a estrutura da igreja, né? E essa falta de amor ela provoca o quê? Rachaduras na estrutura, colocando em risco a queda da igreja. Então, a cooperação e o cuidado de um para com o outro inibe, né, as divisões. Vamos comparar agora o corpo de Cristo com um casamento, né? Lá em Efésios 5, 31, diz assim, 31 e 32, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, irmãos, Paulo ele compara o relacionamento do esposo com a sua esposa com o relacionamento de Cristo com a igreja, a sua noiva, né? Então, esse texto ele nos aponta para a existência de um relacionamento presente e eterno, né? Semelhante a um casamento humano, que é feito segundo a vontade de Deus, né? O esposo e a esposa se tornam um, né? E para deixar bem clara essa questão, o texto diz: uma só carne, né? Então a igreja só será em sua totalidade o corpo de Cristo quando cada membro estiver realmente, né, ligado ao Senhor em uma unidade perfeita do corpo. Ou seja, quando estivermos com Ele em definitivo, né? Então agora vamos comparar o corpo de Cristo com uma família, né? Lá em Efésios 3, 14, 15 diz assim, ó, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então esse texto aqui ele nos mostra o que é a oração de Paulo, né, pela unidade da igreja, né? Então existe uma família no céu e uma família na terra. Quando nós tomamos o nome de Deus, né, Deus nos recebe como parte da família dele, né? Então é a família que está no céu. Então há uma união entre a família da terra com a família do céu.
Cristo ele voltará, arrebatará sua noiva, haverá o casamento entre Cristo e a igreja, e a partir daí está formada a grande família de Deus, que ainda conta com os anjos, né? Então, depois do casamento, nós levamos sobre nós o nome de Cristo. Agora, falando um pouquinho sobre a cabeça que é Cristo, né? Efésios 1:21 diz assim, ó, acima de todo principado e poder, e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então aqui está dizendo que toda a autoridade, né, ela foi dada a Cristo. Mateus 28:18 diz, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus Cristo tem toda a autoridade dada pelo Pai, por quê? Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então o Deus que deu o seu filho para a salvação do mundo é o mesmo Deus, né, que dá seu filho à igreja, para que ele seja por cabeça, né? Então esse é o mesmo Cristo que é mencionado no primeiro capítulo de João, né, que diz que ele estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse mesmo Cristo hoje, ele está cuidando da igreja. Lá em Efésios 5:23 diz assim, ó, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então Cristo é o salvador do corpo, né? Ele é a cabeça que sustenta todo o corpo. Colossenses 1:18 diz assim, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O que é ter preeminência, irmãos? Ou ter a primazia, né? Cristo ele deve ser o primeiro, né? Cristo tem a preferência sobre todas as demais coisas. Essa é a posição que Deus quer para o seu filho, né? E a igreja ela precisa reconhecer Cristo ocupando essa posição sobre ela. A igreja ela precisa proclamar a primazia de Jesus no mundo. E o mundo ele precisa saber que Jesus é o primeiro sobre eles. E eles devem se render totalmente aos pés de Cristo, né? O mundo precisa saber que Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim sobre todas as coisas, né? Então, irmãos, já partindo aqui para a conclusão, né? Então a igreja, ela é um edifício espiritual e como tal, ele tem seu alicerce firme, que é o Senhor Jesus, né? E só faz parte verdadeiramente da igreja quem está sobre ou nesse alicerce. A igreja, como edifício, ela tem o seu modelo, que é a Bíblia, né, a palavra de Deus, e só ela deve reger a conduta daqueles que estão edificados sobre o alicerce, que é Cristo. E a igreja, como edifício espiritual, ela tem por finalidade abrigar as atividades divinas, isto é, ela ser usada, né, por ele para a execução daquilo que ele quer fazer neste mundo, né? Então a igreja ela é um corpo, né, o corpo de Cristo e como tal ela é composta de membros, né? Membros esses que precisam dar a sua contribuição para o desenvolvimento do corpo. Contribuição que por mais simples que seja, ela é de extrema importância. A cabeça a quem esse corpo e cada membro em particular deve prestar obediência, né? E ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também como corpo, a igreja, ela, bem como cada membro, né? Em particular, precisa dar liberdade ao Espírito, né? Para agir na vida dele, né? E o Espírito é quem confere o poder ao corpo para desenvolver as suas funções, né? Então é o Espírito que confere esse poder ao corpo, né? Então a igreja ela é a noiva de Cristo e como tal ela deve ser santa, fiel, né? Imaculada e estar vestida esplendidamente, né? Coberta com as vestes espirituais apresentadas por Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então aqui a gente conclui, né, esse estudo a respeito aqui do corpo de Cristo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Espero também que tenha edificado, né, cada pessoa que ouviu. E se você tem alguma dúvida, né, você pode postar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha.
E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.